Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer dicas de apostas nas partidas que vão acontecer neste domingo, tá bom? Temos bastante amistosos e outros jogos também importantes acontecendo. A gente continua aqui no Marsbet, nosso novo parceiro. Então você acompanha aí na tela do Marsbet e também depois vai entrar o QR Code para você abrir a sua conta no marsbet.com, beleza, gente? Abram com o nosso link que vocês encontram nos vídeos e o nosso QR Code também, tá bom? Para não entrar em site errado. Bom, primeira dica, amistoso França e Canadá, tá bom? França e Canadá, eu vou pôr aqui na tela. Nossos especialistas mandaram essa dica. A França é a atual vice-campeã do mundo, né? Perdeu a Copa do Mundo para a Argentina e segue se preparando para disputar a Eurocopa, chegando como favorita aí ao título. Esse é o último amistoso antes do início da Eurocopa, tá bom? Começa agora no meio de junho já. A França é melhor time do que o Canadá e vai querer vencer para chegar com moral elevada na Euro, tá bom? Mesmo entrando alguns jogadores reservas, ou seja, vai poupar aí os jogadores principais, ainda assim uma seleção muito superior ao Canadá, né? Que vem oscilando demais, né? No amistoso mais recente contra a Holanda, o Canadá perdeu de 4-0, para vocês terem uma ideia. Por isso as odds da vitória da França estão na casa de 1,20, estão baixas, mas aqui, então a primeira dica, ó, 1,20 para a França, tá 1,19 aqui agora no Marsbet, tá? Você pode fazer uma dupla ou combinar aí duas ou três apostas para esse 1,20 aí que a França deve ganhar. O Canadá dificilmente aí não sai com essa vitória, tá bom? A gente vai então com essa opção e vamos dar uma opção para quem acredita um pouco mais na França, não acha que precisa ir assim só numa vitória simples pagando pouco. Vamos procurar o primeiro tempo, intervalo barra final do jogo, né? O halftime barra full time, que a gente tem aqui no Marsbet também. Aqui, ó, primeiro tempo, partida completa, essa é a aposta. Você coloca França, vencedor 1, que é a França, o time 1, 1,60, tá bom? Então, fica essa dica aí de 1,60 França, intervalo barra final do jogo. Então a gente falou da França e agora a gente tem que falar do campeão mundial atual, né? Argentina também no amistoso, Argentina e Equador. Aqui as duas equipes se preparam para a Copa América, né? Tem lá os países se preparando para a Eurocopa e nós aqui da América do Sul nos preparando para a Copa América, que é o caso de Argentina e Equador, né? A Argentina vem de 12 jogos, 11 vitórias. Então 11 vitórias em 12 jogos. O Equador é um bom time, mas está abaixo do time da Argentina, obviamente. Nos últimos 6 jogos entre Argentina e Equador, a Argentina venceu 5, tá? E empatou 1. Não perdeu do Equador nos últimos 6 jogos. Então aqui a gente acredita em mais uma vitória dos argentinos e está pagando muito bem, tá? Mesmo sendo um amistoso, entrando um time nem tão titular assim, 1,53 aí para vitória da Argentina. Então, essa é a dica. Lembrando, gente, essa partida vai ser nos Estados Unidos, tá? Não é na Argentina. A Argentina convocou o Messi e Di Maria. Então, estão à disposição do técnico aí, devem entrar em campo, tá? Vamos então nessa vitória da Argentina. Eu gosto muito aí dessa aposta. Acredito que a Argentina não vai dar bobeira. A Argentina não é um time que dá bobeira aí num amistoso, não. Vamos então agora pro Campeonato Brasileiro, hein? Então a gente chega ao Campeonato Brasileiro nesse domingo, temos Criciúma e Cuiabá, né? Uma das partidas aqui, Criciúma e Cuiabá, é um jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que foi adiado. O Criciúma subiu para a primeira divisão esse ano e vai brigar para se manter aí, não ser rebaixado, né? Por enquanto está indo bem. O Criciúma está na 16ª colocação, não está na zona de rebaixamento. O Cuiabá é o último colocado, né? Só tem 1 ponto ganho em 6 jogos. O Criciúma, quando joga em casa, é muito forte. Na última partida fez um grande jogo contra o Palmeiras, foi melhor no jogo inteiro, estava empatando contra o Palmeiras, que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, e levou um gol nos acréscimos, né? Acabou perdendo a partida. Diante do Cuiabá, que é bem inferior ao Palmeiras, jogando em casa, a gente acredita que o Criciúma é favorito para vencer. Mesmo assim, a gente não vai arriscar, você vê que está pagando 2, ou seja, muito arriscado. A gente vai para o draw no bet do Criciúma, tá bom? Então, empate anula aposta, 1,40
pro Criciúma nesse empate, anula a aposta, tá bom? Boa dica aí. E aí a gente vai direto para a Série B. Vamos então para a Série B. Tem América Mineiro e Ponte Preta, tá bom? América Mineiro e Ponte Preta. Também aqui você vê um pouco de favoritismo pro América, aí na casa do 1,50. Qual que é a dica? Nós vamos com essa dica mesmo e eu já vou explicar por quê. Então, vitória do América de Minas, aqui pagando 1,47. O América de Minas é um dos melhores times da Série B, né? Forte candidato a voltar para a primeira divisão. Na última rodada, sofreu a primeira derrota quando foi derrotado pelo Paysandu fora de casa, né? A Ponte Preta está brigando lá no meio da tabela, ainda não venceu fora de casa a Ponte Preta, né? Que é esse caso aqui no campo do América. O América tem 3 vitórias e 1 empate jogando no seu estádio. O América é um time melhor no papel e confiando nesse retrospecto como mandante, a gente vai então nessa vitória do América, tá bom? Essa então fica sendo a dica entre América Mineiro e Ponte Preta. Vamos então direto para a nossa Liga das Nações do voleibol. Pois é, a gente tem Itália e Holanda, tá? Ainda não abriram muitas apostas neste jogo, eu estou mostrando aqui, mas eu estou gravando antes e ainda não abriram muitas apostas. Vai abrir mais já já com algumas horas, tá bom? É mais uma semana que está chegando ao final na Liga das Nações e está também chegando ao final a chance das seleções se classificarem para as Olimpíadas. A Itália hoje estaria classificada se for levar em conta o ranking e a Holanda estaria fora. Então esse jogo Itália e Holanda é crucial, né? O time italiano está jogando com força máxima e a Holanda também. A Itália é a atual campeã mundial, é um time melhor do que a Holanda. A Holanda depende muito do seu oposto, que a gente já falou sobre ele aqui. Então, quando ele está bem em quadra, a Holanda tem mais chance, né? A gente acredita na vitória da Itália, provavelmente por 3-0 ou 3-1, ou seja, a Itália não deve perder mais que um set. Você vê que a vitória está pagando muito pouco e tem aqui o handicap só de 2,5, tá? Porque ainda não abriram muitas apostas. Por isso que a nossa dica, na verdade, é handicap menos 1,5 para a Itália. Não tá aqui, porque ainda não abriu, mas quando abrir você vai no handicap menos 1,5, tá bom? E aí a gente ganha se a Itália vencer de 3-0 ou 3-1. Esse handicap aqui, a Itália teria que vencer por 3-0. Aí a gente não aconselha não, porque aí é arriscado, tá bom? E vamos para as finais de Roland Garros no tênis. Pois é, temos aqui Zverev, Alexander Zverev contra Carlos Alcaraz, a grande final aí do masculino, né? A gente vai deixar 2 palpites aqui. Esse será o 10º jogo entre Alcaraz e Zverev, né? E podem acreditar que o alemão está em vantagem. Pois é, venceu 5 dos 9. Então, 5 para um lado, 4 para o outro. Você vê que o Alcaraz é favorito, muito favorito aqui a 1,36. Mas no histórico aí o Alcaraz venceu 4 vezes e o Zverev 5, tá bom? Praticamente todo mundo está colocando esse favoritismo para o Alcaraz, mas na realidade nosso especialista acredita que vai ser um jogo mais equilibrado do que as pessoas estão esperando. Por isso que o valor fica mais para o lado do Zverev, tá bom? Os tenistas se enfrentaram num Grand Slam 3 vezes e o Zverev ganhou 2 das 3, né? Nas quartas de final desse ano no Australian Open e em Roland Garros de 2022, Zverev levou a vantagem. Nosso especialista acredita que vai ser um jogo longo, ou seja, não vai ser fácil, não vai ser 3-0 para ninguém. Ambos já perderam jogos em torneios passados com lesões e estavam numa situação melhor do que estão hoje os dois jogadores, né? O Alcaraz já teve câimbras contra o Djokovic e o Zverev já torceu o pé quando estava vencendo do Nadal anteriormente, né? Então, muito fator mental em jogo, concentração dos jogadores. O primeiro palpite, então, que não vai ser um jogo rápido nem fácil, é acima de 37 games e meio, tá? Se você for aqui em games, você acha essas opções aqui, ó. Handicap de games, total de games, ó, ele dá a linha de 38,5, mas você tem linhas mais abaixo e mais acima. A nossa dica é acima de 37,5. Você vê que está pagando muito até, né? 1,78. Se você não quiser arriscar tanto, que não precisaria para você fazer uma duplinha, pode pegar acima de 34,5, por exemplo, que você fica com 1,54, tá bom? Eu vou deixar a dica do nosso especialista, que é acima de 37,5, mas no MarsBet tem muita opção para você não se arriscar tanto. Tem várias linhas aí de games, tá bom? A outra dica
é que nenhum jogador vai ganhar de 3-0. Você pode procurar uma dica parecida. Cada site vai falar de um jeito, né? Acima de 3 sets e meio, ou, por exemplo, para Alcaraz não vencer por 3-0. Então você encontra aí várias formas de falar a mesma aposta. Eu vou deixar aqui na tarja acima de 3 sets e meio, tá bom? É para ter 4 sets ou mais. Você pode encontrar de várias formas. Fica essa sendo a dica do tênis. Na verdade, eu vou dar mais uma dica que é a final de duplas feminina, né? A gente acertou já todas as apostas nas duplas femininas e vamos acertar de novo aqui, hein? É a Sara Errani e a Jasmine Paolini, que estava na final contra a Iga Swiatek, contra a dupla de Cory Gauff e Katerina Siniakova, né? A gente vai dar a dica aqui, então, vitória de Cory Gauff e Katerina Siniakova, tá? Tá pagando 1,42 aqui. A gente venceu todas as dicas aí em duplas femininas. Foram realmente as melhores duplas do torneio, essas duas, né? Venceram de virada as semifinais, mas o nosso especialista acredita que realmente Cory Gauff e Siniakova são melhores jogadoras aqui, tá? A Paulina está numa semana espetacular, né? Mas está na final de simples e vai mexer um pouco aí com o mental dela para essa final de dupla, né? As italianas não derrubaram nenhuma dupla cabeça de chave, devem sentir o peso agora contra Gauff e Siniakova. Fica essa dica então, vitória de Cory Gauff e Siniakova. E aí a gente vai encerrar com mais um jogo das finais da NBA. Pois é, Dallas Mavericks contra Boston Celtics. Nosso especialista vai trazer. Ele que acertou 2 de 3 dicas no primeiro jogo, hein? Tivemos ali dicas de rebotes, de pontos e acertamos 2 de 3. Aqui a gente vai analisar, então, o segundo jogo, né? Boston ganhou fácil a primeira partida contra o Dallas. O impacto do Porzingis em quadra e o péssimo rendimento do Kyrie Irving foram determinantes na partida, né? Muitos questionamentos surgem aí no jogo 2, porque o Boston vai ganhar fácil de novo? Será? Será que Irving vai jogar ou o Dallas terá que ser carregado por Doncic, né? Pois é. Então, a análise do nosso especialista aqui, a gente está vendo na tela aí as odds para vitória do Boston a 1,40, mas nós vamos falar um pouco também da análise de jogadores para vocês, tá bom? Tem vários sites aí que tem aqui mesmo, tem o mercado de jogadores que vai abrir ainda durante o dia, tá bom? Kyrie Irving é um excelente jogador e ninguém duvida disso, né? Ele já se provou algumas vezes decisivo em quadra e nunca vamos esquecer daquela bola de 3 pontos na casa do Golden State Warriors, né? Foi fundamental para aplicar a maior virada das finais da NBA na história, dando o título aos Cavaliers, né? Irving teve 3 rebotes no jogo 1, mas ele tem uma média de 5 rebotes por jogo, né? Então foi abaixo do esperado no jogo 1. Então a gente enxerga que agora a linha vai valer a pena, porque como abaixou um pouco assim o rendimento dele, os sites estão pagando mais. Então a primeira dica, Kyrie Irving acima de 3 rebotes e meio, tá bom? Ele precisa ter 4 rebotes no jogo todo para ganhar essa aposta, fica a primeira. A segunda análise é PJ Washington, né? A gente deu essa dica e foi a única que erramos. E agora a gente vai ver se ele faz a gente acertar, né? Ele foi pouquíssimo efetivo no primeiro jogo. As bolas de 3 pontos não entraram. Ele errou os 4 arremessos que tentou de 3, né? A gente tinha que acertar 2, ele errou 4, então deu ruim nessa aposta. O Dallas foi muito mal nesse quesito, só acertou 7 bolas de 3 das 27 que tentou. Então, arremessou 27 e errou 20 bolas. O PJ Washington errou 4, né? Ele tem em 11 dos últimos 13 jogos, ele converte pelo menos 2 bolas de 3, 2 arremessos de 3. Então, vamos dizer que ele já errou o que tinha que errar, né? A gente então vai na mesma aposta para o jogo 2, tá bom? PJ Washington para fazer acima de 1,5 arremessos de 3, tá bom? Ou 2 ou mais, você pode escolher como 2 ou mais, acima de 1,5 arremessos, valendo 3 pontos. Essa fica sendo a segunda dica. E aí vamos para a terceira, né? Jason Tatum, né? Um jogador completo, a bola passa pela mão do Jason Tatum em quase todos os ataques do Boston Celtics, né? Ele pontua, pega rebotes e dá assistências. Por ser muito participativo, ele comete também muitos turnovers, tendo uma média de 2,7 turnovers por jogo, uma média alta nesses playoffs aí. Vale lembrar que ele não enfrentou grandes marcadores até agora, né? Já que os outros times tiveram lesões e
facilitaram a chegada dele e do Boston aí nessa final, né? No jogo 1, ele enfrentou um melhor marcador e cometeu 6 turnovers, mesmo com um jogo bem tranquilo desde o início, né? Então, a dica vai ser Jason Tatum para acima de 2 turnovers e meio, tá bom? Então, acima de 2,5 turnovers pro Jason Tatum. Essa fica sendo a última dica daqui. Então, eu agradeço vocês. Lembrando, sigam o nosso YouTube, a gente está com uma promoção, vamos sortear 3 bonés aí entre todos os seguidores que deixarem comentários nos vídeos das dicas, tá bom? Então, segue o nosso YouTube daí, se inscreve e @BetBoxTV é o endereço, tá bom? E também as outras redes sociais, é sempre @BetBoxTV, o Instagram aí como uma das principais que põe lá stories e notícias e anúncios de tudo que acontece no canal BetBox, tá bom? Então, segunda-feira eu volto com mais dicas. Bom fim de semana.